A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui com o conteúdo da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Espero que todos me acompanhem nesta videoaula. Temos por tema nossa lição de Salmos, um guia devocional para o cristão. Nós vamos aprender junto a palavra do nosso Deus nesse dia de hoje. Amém? Vamos prosseguir para a nossa lição. Texto áureo. Cantai louvores ao Senhor, com a harpa e a voz do canto. Salmo de número 98, 5. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. O objetivo desta lição é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos dos Salmos. Vou ler um pouco da introdução para todos. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja em si tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Precisamos conhecer o livro de Salmos, suas características, que é muito importante para a nossa vida devocional. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão do livro de Salmo. É comum considerar a divisão do livro de Salmo em 5 livros, que começa respectivamente, no Salmo de número 1, 42, 73, Salmo 90 e o 107. Destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, Salmo 1. É importante nós darmos valor à lei do Senhor e encarar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor no Salmo de número 150. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. E foi para isso que Ele nos chamou, nos escolheu para o adorarmos, o louvar. Trouxe aqui para os irmãos como que é feita a divisão do livro de Salmo, né? O primeiro livro do Salmo é do 1 ao 41. O segundo livro do Salmo, do 42 ao 72. O terceiro livro do Salmo, 73 ao 89. O quarto livro do Salmo, do 90 ao 106. O quinto livro do Salmo, do 107 ao 150. Para quem não tem a revista, quiser anotar essas informações, para que você venha se enriquecer da palavra de Deus, né? Porque muitas das vezes nós pensamos que o livro de Salmos é simplesmente um livro, mas não, ele tem a sua divisão. E nós estamos aprendendo hoje, né? E é importante a gente fazer as nossas anotações para nós não esquecermos. Vamos aqui para a próximo tópico. Sobre os autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele um maior número de salmo, 73 para alguns comentaristas, é que seja comum denominar Salmo de Davi. Porém, há salmo cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos.
50 salmos segundo a Bíblia da Escola Bíblica, como os Salmos 1, 2, 10, dentre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Enã e Etã, filhos de Coré. Então, já é mais assim, um ensino para nós, né? Para que nós venhamos aprender que nem todos os salmos foram escritos pelo rei Davi. Então, assim, é muito importante. Eu trouxe aqui, assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contexto e época, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Quero mostrar aqui quem foram os autores, né, do livro de Salmos, né? Na revista falou um pouco, mas eu quis trazer aqui para vocês estar vendo a classificação de cada autor, né? A autoria, salmista Davi, ele escreveu 73 salmos. Asaf, 12 salmos. Os filhos de Coré, 11 salmos. Salomão, 2 salmos. Etã, 1 salmos. Enã, 1 salmos. Moisés, 1 salmo. E os outros de autores desconhecidos. Amém? Quem quiser estar fazendo a sua anotação aí, com esta informação também você pode estar aí anotando. Vamos prosseguir a nossa aula. Vamos prosseguir, amém? As principais características do livro. O livro de Salmo é classificado como literatura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressão que retratam emoção, ritmo e linguagem, metáfora, como comentou Esdra Bento, o que não significa que são texto fruto da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. A poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmo encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo, Deuteronômio, Juízes, como comentado na Bíblia de Estudo. Palavras-chave não envolve a rima e som, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como escritores lidaram com o mesmo. Nesse tópico sobre a poesia, neste tópico sobre a poesia hebraica, né? Nós sabemos que existe várias poesias, vários livros poéticos, né? Incluindo Salmos, né? Que é Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão, né? Que traz poesia, que traz ali a emoção, né? O sentimento do ser humano para com Deus, expressando as suas emoções para com Deus. Para isso serve a poesia no livro de Salmo, para expressar a emoção humana para o Senhor, né? Agora nós vamos para o acróstico. Acrósticos. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra
ou seja, uma sequência alfabética. A título de exemplo, no Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujo grupo começam com uma mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância principalmente no contexto judaico, no tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo ensino-aprendizagem da palavra de Deus. Então, os acrósticos, ele servia para que o povo de Deus, o povo de Israel, viesse memorizar, né, a palavra do Senhor. Lembrando que o povo de Israel, eles viveram por muito tempo, né, cativos em terra estranha. Então, eles tinham que ter a palavra gravada, né, no seu coração, no seu pensamento. Eles não podiam esquecer da lei do seu Deus, né? Nós podemos ver que o povo de Israel, ele passou por muitas dificuldades, eles foram muito sofridos, né, em terras estranhas. Então, assim, eles usavam os acrósticos para poder memorizar a palavra de Deus e não se esquecer da lei do seu Deus. Vamos continuar aqui com como que era os acrósticos, como que é mais ou menos o acróstico, né? São o conjunto das primeiras letras de cada verso. Formam uma palavra, como aqui, por exemplo, Jesus, né? A palavra Jesus forma ali: Jesus me amou, ele não esperou eu melhorar, salvou-me pagando o que eu devia. Uma morte horrível foi o preço, somente ele me ama assim. Então, é mais ou menos isso que eram os acrósticos, né? Usando ali uma conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra. Amém? Mais ou menos isso eu quis trazer para que vocês viessem entender mais ou menos o que é um acróstico. Amém? Também no livro de Salmos existe bastante refrão, né? Outras características do Salmo são os refrão. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em algum salmo é possível perceber referida repetição com maior clareza. Amém? É a repetição do salmo, das palavras. Por exemplo, a repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele livrou da sua necessidade. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? Que nós íamos assim aprender nesta noite. No primeiro refrão, percebemos claramente o grito por socorro. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Os refrão têm a importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Então, aqui já está nos dizendo para que serve o refrão, para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Esclarecimento de algumas expressões. Neste tópico, esclareceremos os prováveis significados dos termos Selá e Gaion,
micton, gedutum, mesquil e degrau. É importante destacar que não há um único entendimento sobre o seu significado, havendo constantes debates sobre o tema. Selá, Igaion e Migtão, as palavras meio difícil de falar, né? Que nós não usamos no nosso cotidiano, no livro de Salmos. São termos considerados técnicos da área musical, encontrado em vários salmos. Alguma versão omitem este termo, como a NTLH e a ARA, segunda edição. Já a versão BKJ atualizada apresenta tal termo já traduzido ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia das quais termos queriam expressar nos diversos cânticos. O termo selá é bastante utilizado, ocorre 71 vezes, Salmo 3, nos Salmos 4 e nos Salmos de número 24, 46, entre outros. A Septuaginta considera como uma pausa ou interlúdio musical, né? Os estudiosos têm e considera alguns como uma pausa, né? Essas palavras, ou interlúdio musical. Já o termo Igaion, Salmo de número 9 e 16, aparece junto com selá. Pode se referir a um momento para meditação. O comentarista Derek Kidner diz que Igaion também está presente nos Salmos de número 19 e 92, 3, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. O termo migtão, presente nos Salmos 56 e 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa ou como registrado por Dake, texto gravado ou permanente. Gedutum e mesquil. As anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 são relacionadas com Gedutum, mencionado em 1 Crônicas 16, 41, 42, 25, 1, 3 e 2 Crônicas 5, 12, entre outros textos. Gedutum, ele era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Enã. Com seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Desculpa, estou voltando aqui a aula. Já o termo mesquil é encontrado no título de alguns salmos, como 32, 42, 44, 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, de que identifica como ensino, contudo também não há outra sugestão como um salmo eficaz ou salmo habilidoso, conforme Kidner.
Agora nós vamos falar, já estamos finalizando, sobre degraus. Degraus cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação. Consiste na tradução dos títulos do Salmo do 120 ao 134. Né? Nós podemos encontrar os salmos de degraus, a partir dos salmos de número 120 ao de salmos de número 134. A Bíblia judaica completa traduz como canção da subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referências aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém, né? Nós já ouvimos dizer, né, sobre isso, que quando o povo de Israel ia para Jerusalém, que eles subiam os degraus, eles subiam cantando, né? Eles peregrinavam cantando e entoando os salmos para o nosso Deus. Agora nós vamos para a conclusão desta aula. Espero não ter sido muito cansativo para com os irmãos, né? Espero que os irmãos tenham gostado, né, na realidade dessa aula. Preparei com muito carinho, né, para cada um de vocês. É uma aula simplificada, né, que nós estamos fazendo aqui, mas é de coração e é para o Senhor, amém? Então, que você possa, assim, ficar com este conteúdo, né, desta aula, possa meditar, né? Está aí o conteúdo para cada um quiser estar acompanhando depois, está lendo, acompanhando aí na sua casa, você vai ser abençoado por isso. Quero ler aqui a conclusão da nossa aula, da nossa videoaula. O livro de Salmo é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Amém? Então, peço que os irmãos assim me perdoem por alguns erros de leitura, porque aqui a nossa luz não ajuda, tá um pouco assim difícil para estar lendo. E também é a minha primeira vez que gravo uma videoaula assim, mas eu espero que tenham gostado, né? E me perdoe qualquer erro, qualquer coisa que possa ter aí prejudicado um pouco esse meu vídeo, essa minha videoaula. Amém? Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus.